Me chamo Caio Guerra, sou atualmente o presidente da Comissão de Direito Eleitoral aqui da OAB de Duque de Caxias e hoje estamos reunidos para falar de um tema pertinente à área eleitoral. Mas antes, gostaria de agradecer a minha presidente, doutora Débora Arditi, e a presidente também da comissão vinculada a essa parte de comunicação, né? A doutora Elisângela Zurita. Além disso, importante frisar no que diz respeito aos nossos patrocinadores, a empresa Zurita Real Estate e a Joint Agency, que ajudam e possibilitam apresentam, né, esse instrumento para toda a nossa advocacia, que eu acho que é de grande valia para a difusão de conhecimento vinculada, mais uma vez, à área jurídica. Então, aproveitando esse momento no que diz respeito ao período eleitoral, hoje estou aqui com uma advogada muito trabalhadora, com um foco dimensionado a alguns nichos que eu, particularmente, gosto bastante dentro da área eleitoral. E, para não me alongar muito, vou apresentar para vocês essa querida amiga, colega de profissão e que, como já disse também, é extremamente gabaritada para falar desse assunto maravilhoso hoje. A doutora Ingrid Ferreira Ribeiro, ela é advogada com atuação em direito eleitoral e partidário. Ela atua, né, advogado de deputado estadual, de mandato e do diretório municipal do PMB Duque de Caxias. Ela é pós-graduada em direito eleitoral pela Universidade Damásio Educacional, pós-graduada em gestão do Poder Legislativo pela ENERJ. Enfim, todo o gabarito técnico no que diz respeito a essas hard skills, né, tão em voga e tão em alta hoje, essas hard skills, dimensionado então a esse conhecimento da área do direito eleitoral e também ouso dizer que é uma conhecedora e possui vários elementos dessas soft skills que vocês vão ver hoje dentro dessa compreensão da interpessoalidade, por mais que não seja o nosso tema, que vocês vão ver que tem uma relação muito forte. Estamos aqui, portanto, para falar um pouquinho da participação feminina na política e as candidaturas fictas. Bom, primeiramente gostaria de te agradecer, doutora Ingrid, pela participação. É um momento único e também pela primeira vez dentro desse espaço da OABcast nós estamos falando sobre essa temática tão sensível e tão importante para a nossa democracia no que diz respeito às candidaturas femininas e tudo aquilo no que diz respeito à candidatura ficta, enfim, algumas distinções que você vai pontuar para a gente, né? Então, fique à vontade para poder elucidar aquilo que você acha interessante no primeiro momento para o nosso público, sendo que eu aproveito para fazer já uma provocação inicial que eu acho importante. Doutora Ingrid, qual seria o papel, digamos, da mulher, no sentido histórico mesmo, relacionada à questão eleitoral e à dimensão também do próprio voto, né? Conquista do voto, mas enfim, qual que, dentro da tua pesquisa, daquilo que você vivencia no campo prático e também no campo das suas investigações, né? Do seu trabalho realmente de pesquisa, da mulher vinculada, portanto, a essa área ou dimensão política? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, doutor Caio. Realmente você é um querido. É um prazer enorme estar aqui com um amigo de trabalho, né? E antes de eu adentrar ao tema da importância da participação política da mulher, né, eu gostaria de estar especialmente agradecendo não só a você, mas a OAB, dentro de cada um dos que você informou, os patrocinadores e tal. E por ser um mês seguinte ao Agosto Lilás, eu gostaria de prestar as minhas homenagens, porque é um mês em que foi sancionado a Lei Maria da Penha. E foi uma lei conhecida por criar mais mecanismos para combater essa violência contra as mulheres. E eu gostaria muito de estar prestando essa homenagem, mesmo já tendo passado o Agosto Lilás, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade. Perfeito.
Nós sabemos que a importância da mulher na política é muito grande, até porque nós sabemos que as mulheres são inteligentes, dedicadas, elas são muito focadas e elas têm um olhar diferenciado, um olhar mais carinhoso, uma sensibilidade muito especial. Nós sabemos que os homens são muito práticos, muito racionais. E nós sabemos que a junção das qualidades das mulheres com as qualidades dos homens, elas trazem um olhar muito diferenciado, um olhar muito robusto, que só quem tem a ganhar com a junção dessas ideias é a população. Então, normalmente, os homens se preocupam muito com o ingresso das mulheres na política, não só por essa questão cultural, mas também por possuírem um pouco de receio, um pouco de medo de perder o lugar deles. Mas se a gente conseguir olhar para o lado de junção de interesses, nós só temos a ganhar e a levar boas ideias para a população. Porque quando a mulher ela olha para um projeto de lei, por exemplo, com essa sensibilidade e o homem com a racionalidade, se eles juntarem o entendimento deles, a população tem muito a ganhar. Perfeito. Tem muito a ganhar. Então, assim, eu entendo que é muito importante o ingresso da mulher na política. Doutora, se me permite, então, acho que dessa primeira construção que você traz, apontando então talvez essa atuação, né, do homem na política sobre uma questão mais pragmática, um pragmatismo, né? Então, muitas das vezes, e não à toa falei, tá vendo, do soft skills, né? A doutora Ingrid, ela apontou uma questão muito interessante de mencionar da própria mulher, né? Essa questão de uma percepção totalmente diferenciada com relação à própria análise, talvez, de um projeto de lei, né? Enquanto, às vezes, muitos candidatos, muitos políticos, homens, óbvio, né, pessoal, não colocando isso dentro de uma caixinha. Eu acredito que a doutora Ingrid, ela traz isso sobre um panorama geral, né? Exatamente. Perfeitamente, porque cada situação deve ser analisada de uma forma particular, mas de uma maneira genérica, acho que esse pragmatismo, sim, pode ser visto dimensionado aos políticos do gênero masculino, e em muitos casos esse pragmatismo pode ser, inclusive, prejudicial, doutora Ingrid, com relação à aplicação de determinado projeto de lei. Vide o caso, a dimensão que nós vivenciamos durante a pandemia, quando nós tínhamos que sopesar ou ponderar determinados direitos fundamentais, justamente porque eles não se apresentam sobre uma seara absoluta. Não, e se eu sou começar a dar uma pesquisada nesses casos, você vai ver que onde as mulheres eram chefes dos órgãos de poder, eles conseguiram tirar um proveito muito maior dessa questão e conseguiram sanar esses problemas de forma menos pesada. Né? As mulheres conseguiram tirar um proveito maior disso, conseguiram passar o que precisavam, conseguiram, com a sensibilidade delas, estar ali gerindo o município e estar resolvendo esses problemas em relação ao Covid. Muito interessante mesmo, uma questão que chama muita atenção. Então, doutora Ingrid, dentro dessa construção, né, sobre uma perspectiva histórica, o que você tem para dizer para a gente, né, sobre essa questão histórica, enfim, da própria participação da mulher, enfim, na política? Então, de antemão, nós precisamos muito aumentar a representatividade feminina na política. Mas nós não podemos esquecer que as mulheres, elas vêm de uma longa disputa por esse direito ao voto. Não só direito ao voto, mas direito à igualdade. Né? Isso é muito... séculos atrás, as mulheres já vinham tentando esse direito ao voto. Então, eu acho muito importante que nós, mulheres, atualmente, não percamos esse feeling de entender a importância do nosso voto, não só da participação ativa na política, porque é importante também que tenham mulheres com vontade de estar ali disputando um cargo político propriamente dito, de estarem disputando um cargo de vereadora, um cargo de prefeita, de governadora, de deputada estadual, enfim, é importante. Mas mesmo assim, eu sempre costumo dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser. Se ela não se sentir apta a concorrer a um cargo político, tudo bem, mas pelo menos eu acho importante que a gente tenha aquela sensibilidade de conseguir verificar as propostas dos nossos candidatos, das nossas candidatas, porque não necessariamente a gente tem que votar em mulher, porque a gente é mulher, não necessariamente assim, porque nem todo mundo consegue mostrar pra gente propostas que são boas para um todo. Eu não posso pensar em propostas que são boas só para mim.
Porque eu tenho meu pai, eu tenho meu marido, as pessoas têm filhos, então nós temos que pensar em homens e mulheres. Essa questão de empoderamento é muito importante? É muito importante, mas nós não podemos esquecer que nós somos uma sociedade e por conta da democracia a gente tem que ter a paridade de gêneros. Perfeito. E a paridade de pensamentos. A gente não pode pensar, eu sou mulher, eu só quero que mulheres entrem. Não, isso, aí vai acontecer novamente aquela discrepância. Nós temos que ter aquela questão de igualdade realmente, isso é muito importante na política, muito importante mesmo. E aí vem essa questão histórica, que o doutor comentou. E só para contextualizar, o primeiro voto se deu na Nova Zelândia em 1893. Depois de longas batalhas e reivindicações, e muito tempo depois esses votos femininos começaram a se tornar obrigatórios no mundo todo. Por exemplo, no Brasil, a conquista pelo voto feminino se deu em 1932, mas era repleto de limitações. Só as mulheres casadas e com a anuência dos maridos poderiam votar. As mulheres que eram viúvas e solteiras com renda própria poderiam votar, somente essas. E aí só depois, em 1934, é que esses votos se tornaram obrigatórios. Acabaram as restrições e esses votos se tornaram obrigatórios. E de 1934 até hoje, 2024, são praticamente 100 anos. São quase 100 anos. E ainda assim, a representatividade feminina na política é muito baixa. É baixa e chama atenção o aspecto, doutora Ingrid, que você traz aqui, que ainda hoje nos encontramos, obviamente, sem essa questão legal, né, normativa, obviamente. Claro, violaria, inclusive, nossas questões básicas trazidas na nossa Constituição, mas que a gente identifica como uma prática social. Muitas mulheres votando naquele candidato que o marido assim determina. Isso, exatamente. Isso é uma prática, enfim, que a gente observa no cotidiano da sociedade, infelizmente, mas de uma forma, não sei que eu vou votar não, e aí às vezes você pergunta, né, discutindo ali, não, vou votar em que meu marido, mas o que tem a ver? Você não pode, não, porque ele que entende dessas coisas. Eu acho que essa construção é interessante, né? Como assim, doutora Ingrid? O homem que entende dessas coisas? Inclusive é uma coisa muito importante, mas isso é histórico. Antigamente as pessoas não costumavam conversar sobre política nas suas residências. Atualmente as coisas começaram a mudar um pouquinho, lentamente. Nós vamos chegar onde nós estamos almejando, onde estamos almejando, exatamente. Nessa igualdade mesmo, nessa democracia igualitária entre homens e mulheres. Mas a gente só vai conseguir chegar aonde nós estamos almejando se dentro das residências as famílias, os pais, os avós, os tios, as tias conversarem um pouco sobre política, principalmente com as crianças e os adolescentes, até para formar essa mentalidade política. Porque nós temos que entender que a política está presente em tudo que a gente faz na nossa vida. Perfeito. E nós precisamos criar filhos com capacidade de estar escolhendo, de estar compondo os DRAPs, os partidos, de estar compondo uma Câmara, enfim, de estar entrando na política, mas com a consciência política, consciência de que a comunidade, de que a sociedade, de que o Brasil precisa melhorar. Muito legal. E só um ponto, doutor. O que é o DRAP? Só para você falou do DRAP? Demonstrativo de regularidade demonstrativo de regularidade de atos partidários. Atos partidários. Por que é importante dimensionar isso, gente? É justamente porque a gente tem uma visualização que essa atuação na política, ela está tão somente vinculada à mulher que vai se filiar a um partido para poder vir candidata. Não necessariamente. Ela pode compor uma estrutura partidária para poder, dentro daquele grupo, ou que não seja partidária, que seja um grupo. E aí está trazendo para um debate que a gente sabe, né? No nosso país nós não temos a candidatura independente, infelizmente, doutor Ingrid. Infelizmente, dentro do meu recorte, daquilo que eu pesquiso, daquilo que eu identifico, vários outros países têm justamente essa possibilidade para a gente poder pensar também política fora dos partidos políticos. E existe. E talvez, né, esse recorte dimensionado
a política aos partidos políticos também gera um pouco dessa dificuldade, né? Esses grupos historicamente são formados por homem, então aqui só vai entrar exatamente as mulheres que eles querem, que estão agindo em conformidade com os interesses desse grupo. Exatamente. Tem muito essa questão também. E uma das dificuldades da mulher estar entrando na política é o próprio partido político. Às vezes o partido político ele não incentiva, até porque ele tem uma estrutura basicamente masculina, os coordenadores, a presidência, todas as pessoas do partido são homens, então eles não estimulam o ingresso de mulheres na política. Ao meu ver, era muito importante que eles aproveitassem essa questão até da cota de gênero, né, do incentivo financeiro às candidaturas femininas e eles estarem buscando liderança feminina que possam efetivamente concorrer, trazer um benefício para a população. Mas aí acaba que nem sempre é isso que acontece, né? Mas nós estamos esperando que as coisas possam evoluir para atingir o nosso objetivo. É porque quando a gente para analisar, né, a gente tem várias mulheres que exercem uma função política dentro de uma comunidade e não estão vinculadas a grupos políticos. Exatamente, igrejas. Exatamente. Faculdades. Exatamente. Então, e são lideranças. Exatamente. O problema, eu acho, a gente desmistificar, talvez. Por isso que eu perguntei, não foi uma pegadinha, mas sobre o Draco, para vocês identificarem, né, que, óbvio, estava voltada ali ao partido político, mas toda essa questão de mencionada a mulher e a política, ela não necessariamente está vinculada aos partidos políticos, mas, claro, que se no nosso campo de representação eu dependo, nos termos da própria Constituição, é uma condição de elegibilidade, estar filiado a um partido político, então a gente precisa também analisar essa questão da mulher filiada ao partido e como que o partido prepara, enfim, esse espaço. E aí quando a gente fala, né, daqui a pouco a gente vai entrar nesse aspecto das cotas de gênero, mas me chama muita atenção porque parece que, olha, eu tenho a cota, eu tenho que bater essa cota, bati a cota e é isso, cumprir aquilo que está na lei é eficaz. E aí surge até uma provocação. Não é bem assim, né? Se existe a dinâmica vinculada a uma cota de gênero, a eficácia diz, porque a tendência deveria ser o seguinte: essa cota, com o passar do tempo, não faria sentido prático, justamente porque o espaço já estaria sendo tomado. Mais ou menos isso. Exatamente. Mais ou menos isso. Porque tem ali o percentual, vai ser tomado. E o cenário era esse, inclusive, enfim, abrir as portas. Olha só, tem que ter isso daqui, mas não só como um problema legal de não cumprimento, mas sim um mecanismo, como a doutora Ingrid bem pontuou aqui, né, pessoal, sobre o cenário de igualdade. Então, eu acho que dimensionar isso dentro da sociedade é muito interessante e como que dentro dessas estruturas dos partidos nós temos, então, essas dificuldades e limitações. Com certeza. Fica bem claro também que nem toda mulher quer entrar na política para tomar o espaço do homem. Não, a ideia não é essa. Perfeito. A partir do momento que elas estão entrando na política com esse objetivo, nem votem nela, por favor, porque Perfeito. Não vai ajudar em nada. Nós precisamos de pessoas que possam ajudar a população a crescer, a alcançar o nosso objetivo, a melhorar a saúde, a educação, a ter essa questão, buscar também essa igualdade feminina, várias questões. A partir do momento em que a mulher tem o objetivo de entrar na política para ganhar do homem, eu já acho que não é uma proposta adequada. Parece que não é objetivo, né? Exatamente. Mas parece que não é objetivo quando a gente dimensiona esse tipo de discussão, né? Exatamente. Também tem essa questão de, muitas pessoas falam, a mulher não gosta da política, a mulher não se interessa pela política, a política está aí, a mulher entra porque não quer. Mas as coisas não são bem assim. Como bem colocou o doutor, as mulheres estão ocupando cargos de liderança nas igrejas, nas instituições, universidades, tem belíssimas professoras que coordenam toda uma parte acadêmica com maestria. O problema não é esse. Perfeito. É propriamente dita essa questão da dificuldade de elas ingressarem nos partidos políticos. Perfeito. Por ser um espaço basicamente composto por homens, né, por ter também essa questão de que tem a violência contra a mulher, né, na própria política, na própria estrutura da política. Tem essa questão também cultural, né, que é do patriarcado, do machismo estrutural, até porque a mulher votou 100 anos depois dos homens. Perfeito. Então já tem essa questão de que o homem criou o espaço para o homem e pelo homem.
e concedeu uma brecha, parece que é algo nesse sentido, né, doutora? Concedeu então um pequeno espaço da forma que ele, bem, já que foi ele que criou para o homem, pelo homem, né? E para o homem, parece que esse espaço então, olha, é assim e somente assim que vocês vão atuar. Porque o que a gente estava conversando há pouco, né, era justamente sobre isso. Mulheres que chegam e, não, vou votar em conformidade com o meu marido diz, vou votar em conformidade com o meu pai diz. Enfim, então esse tipo de posicionamento e talvez de mudança de cultura, eu acho que essa grande visualização é fundamental. Porque quando a gente visualiza e tece algumas críticas à própria estrutura dos partidos, eu tenho algumas, doutor Cartão, você é totalmente contra os partidos? Não. Na minha visão, os partidos são fundamentais para o desenvolvimento e difusão da democracia, mas não devem ser tratados como único instrumento de difusão e partilhamento da democracia. Por exemplo, estamos aqui dentro da Casa do Advogado discutindo representatividade e questões vinculadas a voto, a democracia. Então, a gente não pode ficar também tão somente restrito a esses espaços político-partidários, penso eu. Então, justamente quando a gente traz esse tipo de discussão, né, fomentando isso, é para trazer uma conscientização. Ora, o que você está fazendo, por exemplo, numa universidade, ser uma reitora, né, além de uma questão de gestão, você está desenvolvendo determinadas habilidades de política. Você está apresentando ali para fazer uma determinada gestão, está aplicando, né, obviamente, então, de uma forma concreta, já que está aplicando, política e ferramentas vinculadas à política, né? Então, eu acho que é muito importante essa fala da doutora Ingrid, pessoal, porque vem em conformidade com essa questão cultural e essa dimensão que você trouxe agora há pouco, né, desses espaços historicamente criados e partilhados, enfim, para poder ter essa manutenção, essa continuidade do exercício masculino. Então, a gente reestruturar ou visualizar uma reestruturação político-partidária efetiva a partir da mulher que quer discutir política efetivamente, que é o grande desafio, doutora. É verdade. Eu até fiz umas pesquisas em relação aos números e nós somos a maioria da população. Isso não sou eu que estou falando. O IBGE, por exemplo, através da pesquisa que eles fazem, né, elenca que nós mulheres representamos 51,1% da população. Perfeito. O TSE prega que compõe 52,62% dos eleitores. Nós somos a maioria. Não tem como discutir. Não tem como discutir. Só que, assim, em questão de representatividade feminina, esses números não chegam, não alcançam. Não chegou nem perto, né? Nem perto, não chegou nem perto. Nas eleições gerais de 2022, por exemplo, foram 9.891 mulheres que se candidataram. Somente 311 delas foram eleitas. Nossa, que diferença. Na Câmara de Deputados, dos 513 candidatos, só 91 mulheres foram eleitas. Uma diferença brutal. É verdade. E segundo fontes do Senado Federal, atualizado em 2022, o Brasil está na posição 145 do ranking mundial em relação à representatividade feminina na política. Nós estamos muito atrás, Sim. muito atrás. É até uma questão muito delicada, que nós temos que ter incentivos maiores na participação feminina na política. Eu acho muito importante. E às vezes eu fico me perguntando, por que será que está faltando? Será que está faltando iniciativa dos partidos? Será que eles têm interesse? Será que a Justiça Eleitoral também não podia dar um empurrãozinho nessa questão? Não em relação à cota de gênero, porque nós já entendemos que a cota de gênero existe, ela é obrigatória por lei. Nós temos também a questão do incentivo financeiro à participação política da mulher, né? Mas isso não tem sido suficiente. Então, será que nós não estejamos precisando também de uma questão umas campanhas publicitárias, de rádio, TV, voltar a publicar nos impressos, jornais, revistas, para estar incentivando durante todo o ano, não só nos anos eleitorais. Porque realmente nos anos eleitorais começa a falar de política, só que aquilo ainda não faz parte Perfeito. da consciência de todo mundo. Primeiro, porque não conversamos em casa tanto como deveríamos, Sim. E segundo, porque a própria Justiça Eleitoral e os partidos acabam não incentivando isso nos anos em que não são eleitorais. Nós sabemos que as eleições ocorrem de 2 em 2 anos, né? E acho que tem que todo o período ter mais
matérias e mais campanhas incentivando a participação política da mulher. Eu acho, doutora Ingrid, assim, obviamente dentro do recorte que eu pesquiso, né? E aí aqui uma dimensão até sociológica desse aspecto muito interessante que a doutora Ingrid traz, seria, não sei se a doutora concorda, seria uma visualização sobre um aspecto de conscientização. Né? Acho que quando você traz essa exemplificação de campanhas e tal, como nós estamos fazendo nesse momento. Eu acho que a OAB, ao ceder esse espaço para tocarmos um assunto de uma maneira jurídica, mas também histórica, sociológica, filosófica, é crucial para a compreensão do assunto. Porque quando a gente para analisar, né, qual seria talvez a grande solução, resolução dos problemas, enfim, é a compreensão da mulher que ela pode sim e deve falar sobre política, falar em que ela vai votar, falar sobre política partidária, falar sobre política intrapartidária, falar sobre política, enfim, em diversos aspectos, e não vai ser um homem que vai julgar o posicionamento dela. E se julgar, falar, meu amigo, calma aí, Exato. Como assim? Então, eu acho que talvez esse recorte sobre uma dimensão de uma conscientização que é o grande aspecto, o grande ponto, doutor Ingrid, para a gente chegar e falar assim, olha, você quer falar? Vem falar. Ah, mas eu vou falar besteira. Hã? Como assim? Mais do que já estão falando? Não, não vai não. Tenho certeza, não vai falar mais do que já está sendo falado aí. Então, assim, é demonstrar ou trazer, né, um espaço efetivo no que diz respeito a uma alteração de cultura dentro desse recorte. E, na minha concepção, doutor Ingrid, fazer isso, ou esperar que os partidos políticos façam, não vejo dessa forma. Numa perspectiva macro, obviamente, né? Porque nós sabemos que várias pessoas que atuam dentro de partidos políticos têm iniciativas incríveis, mas, óbvio, no recorte aqui também ele é geral nesse sentido, né? Então, é mais nesse ponto que eu queria fazer essa provocação para você, né? Sobre essa base. Eu acredito que a parte social é conversar nos lares, é estar tentando quebrar um pouco esse ciclo do machismo estrutural, explicando para as crianças e os adolescentes a importância da política, não só das meninas, mas dos meninos, porque todo o tempo nós estamos falando de democracia igualitária. Perfeito. Então nós temos que ter igualdade entre ambos, entre meninas e meninos. E está explicando por que eles precisam entender mais de política. E se a mulher também quiser falar um pouco de política em casa, aí fica o esposo, que o pai ou que alguém vai reclamar, não tem problema. Conversa, nós temos sensibilidade para tentar não discutir. E se for discutir também, o doutor falou, paciência. A gente também às vezes tem que se colocar um pouco, mostrar o nosso posicionamento. Nem todo mundo vota em A ou em B ou em C, não importa. O que importa é isso, a democracia é isso. Perfeito. E não precisa ficar discutindo. O resultado a gente mostra lá nas urnas, o nosso voto é na urna. Se nós não quisermos, eu vou votar no Dr. Caio. Ah, mas eu não quero votar no Dr. Caio, eu mudei de ideia. Eu não preciso falar que eu não vou votar ou que eu vou votar. Meu voto é na urna, meu voto é secreto. Perfeito. Então, se o meu marido mandar eu votar em alguém, eu vou votar em quem eu quiser. Perfeito. Eu não preciso falar pra ele que eu não votei pra criar confusão em casa, né? Não. A gente também tem que ter essa sensibilidade, ainda mais nós mulheres. Às vezes a gente não quer brigar, não quer criar problemas. Não precisa. Vamos estudar as propostas, vamos analisar e nosso voto é na urna. Mas eu ainda acho que é muito importante que as mulheres se empenhem para estar entrando mais na política, porque esse é o meu papel. Eu gostaria que todas as mulheres entrassem na política para estar ali defendendo as suas propostas, a sua visão, o seu ponto de vista em relação a determinadas coisas, porque nós sabemos, o doutor é homem e eu sou mulher. Eu sei o que importa para mim em alguns assuntos e o doutor sabe o que importa para o senhor. Cada um sabe necessariamente das mazelas do gênero que tem, né? Verdade. Então é importante a gente ter essa visão de ambos os lados e por isso eu acho muito importante que as mulheres não só saibam votar, mas também tenham interesse de estar entrando na política para serem votadas também. Maravilha. E elas vão gostar da política, porque nós costumamos dizer lá no partido que a política é uma cachaça. Depois que você entra na política, você não consegue mais sair. E é gostoso. No ano eleitoral, nós costumamos trabalhar muito, mas é muito positivo. É gostoso estar ali na política e ver eu vejo todos os atos, partido, atos de campanha, eu vejo como a festa da democracia. Assim que eu costumo dizer, a festa da democracia. Porque sem democracia, nós não chegamos a lugar nenhum. Sim.
Então eu vejo por esse lado. E eu convido a todas as mulheres para estar entrando na política. Vamos conosco, hein? É bem legal a tua construção, mas também eu acho que para a gente ter essa mudança cultural, doutora Ingrid, por mais que em alguns momentos, meu marido vai ficar chateado comigo, mas se posiciona. Sim. Chega assim, ele não falou nenhum candidato. Eu vou falar um para ele então. Se ele não gostar, não tem problema, pelo menos me posicionei. Eu acho que esse tipo de mudança comportamental também gera. Ela tá trazendo um candidato? Como assim? Então, isso eu acho que é fundamental para a gente poder visualizar, repito, sobre um parâmetro cultural, como você bem disse, né? Social, sociocultural. É verdade, é a questão do domínio, né? E a partir daí que a gente vai ocupando de uma forma interessante os espaços. Porque se dentro de um determinado local, no núcleo familiar, como Rousseau diz, o primeiro espaço de sociedade que nós temos identificado é o núcleo familiar. Maravilha. Ali eu já consigo me posicionar um pouco. Então, obviamente, dentro desse decorrer vinculado decorrer que eu digo, né, institucional vinculado à própria sociedade, poxa, vai fazer sentido. Vai lá participar. Eu vou lá contigo. Tá tendo uma reunião política de uma pauta tal ali na praça, vamos discutir. Então, acho que isso é bem interessante. E, doutora Ingrid, sobre essa construção também, que surge, né, justamente essas ferramentas, como, por exemplo, a própria cota de gênero. Exatamente. E aí, eu acho que seria legal, dentro do teu conhecimento, apresentar que seria efetivamente essa cota de gênero, como que ela se apresenta concretamente. A Justiça Eleitoral criou essa questão da cota de gênero exatamente por isso, porque ela entendeu que a igualdade entre homens e mulheres não estava existindo. Ela precisava criar um mecanismo para introduzir mais mulheres na política. Por isso eles criaram a cota de gênero. Então, em 2009, foi criada e incluída a cota de gênero no artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições, que prevê que cada partido ou coligação preencherá um mínimo de 30% e no máximo 70% para candidaturas de cada gênero, de cada sexo. Na verdade, o texto principal é sexo. Depois foi feita em 2018 uma consulta ao TSE sobre essa terminologia sexo, e que entendeu que o sexo se refere ao gênero e não ao sexo biológico. Até porque tem aquela questão de termos uma candidata que ela se entende como mulher, mas o sexo dela biológico é homem. Isso acontece, a discussão não é essa, né? É só para traçar a terminologia de sexo. Perfeito. E hoje em dia a gente entende gênero, tanto que a gente fala cota de gênero. Perfeito. Seria então 70 e 30, né? 70 e 30, onde normalmente 70% é de homens, né? O que é interessante... 30% de mulheres. Não, o que é interessante, até perdoa te interromper, mas o que é interessante é que a lei, ela também até prevê essa dinâmica que a doutora Ingrid trouxe aqui pra gente sobre o cenário de igualdade, né? Então, assim, não é para a mulher chegar e ocupar 100% do espaço. Claro, a gente, de uma maneira ideal, pensa 50-50, com certeza, mas não é... E se acontecer de a gente ter uma ocupação gigantesca da mulher, ainda assim, teria 30% Exatamente. de homem. Então é importante a gente visualizar essa questão relacionada à cota de gênero, que é 70-30, né, doutor? 70-30 de gêneros. Perfeito. Então, se tiver um draft só de mulheres, não pode também. Perfeito. Tem que ter 30% de homens e 70% de mulheres. E o contrário também, se tiver 70% de homens, se tiver tudo de homem, não pode também. Tem que ser 70% de homens e 30% mulheres. Mas essa questão, eles falam gêneros exatamente por isso, para não ter discriminação. A ideia é essa. Mas é óbvio que se tiver 50% de homens e 50% de mulheres, vai ser ótimo. É o que a gente está prevendo, né? O que a gente gostaria que fosse. Buscando, né? Exatamente. Mas então nós também conseguimos avaliar, através dessa iniciativa da Justiça Eleitoral, que a cota de gênero não foi suficiente para trazer mais mulheres para a política. Ela realmente, os partidos cumprem essa determinação legal, mas isso não foi suficiente para aumentar a proporção de mulheres efetivamente eleitas, porque nem sempre as mulheres que compõem essa cota, elas querem disputar de verdade ao cargo. É só para bater aquele percentual, doutor, é isso? Normalmente é assim que acontece. Exatamente porque os próprios partidos, eles não estimulam, eles não procuram dentro do bairro, do município, do estado, enfim, de onde vai acontecer aquela eleição propriamente dita, eles não procuram lideranças femininas que estejam efetivamente com vontade de participar
eles procuram mulheres que queiram só compor. E aí, no final das contas, a gente sabe que tem aquela questão do incentivo financeiro à participação da mulher na política, e aí eles acabam, né, aproveitando um pouco daquelas mulheres e usando esse valor para beneficiar os homens. Ou seja, outras candidaturas dentro do próprio partido. E nós sabemos que sem dinheiro é muito difícil de conseguir conduzir uma campanha política e de obter êxito. Verdade. E, doutora, eu acho que dentro dessa tua fala, né, tem um cenário aqui que me veio à mente, que acho que é importante trazer para o nosso público, né, para quem está nos assistindo. Caso o partido ele não cumpra, né, ou não consiga alcançar esse percentual, por exemplo, de 30% mínimo de mulheres lançando a sua candidatura dentro da estrutura política partidária, existe alguma punição ao partido desse recorte? E também, doutor, se a mulher, ou se for comprovado, e aí sim, objetivamente, né, seria aquilo que a gente queria apresentar aqui, que eu acho que é importante, mas toda essa construção inicial fundamental se a mulher, ela vem candidata, o partido cumpriu lá os 30%, já seria uma segunda pergunta, tranquilo, no mínimo. A mulher veio candidata e ficou comprovado que ela apoiou um outro candidato, que ela votou em outro candidato do partido. Existe alguma punição? Como que seria o recorte prático disso, doutora? Nós temos que até fazer uma observação bem importante, que a Justiça Eleitoral tem lançado um olhar muito clínico para essas questões, até mesmo para manter garantir os princípios da isonomia, da cidadania e do pluralismo político. E realmente é a melhor forma que tem, porque cada vez que a gente mantém a neutralidade, perpetua a desigualdade. Então nós precisamos ter um olhar mais atento para essas coisas. E normalmente num DRAP, né, demonstrativo de regularidade dos atos partidários, legal. nós precisamos compor o DRAP. Se o DRAP não tiver 70% de um gênero e 30% de outro gênero, ele é considerado irregular e é indeferido. Você não pode continuar com aquele DRAP se ele não tiver cumprindo as determinações legais, que é a cota de gênero, por exemplo. Perfeito. Isso é no momento pré-campanha, doutora? Como que é no momento exato que você faz essa identificação? Ou já é no registro mesmo, no registro da candidatura, é isso? Então, no ato do registro da candidatura, nós vamos registrar o DRAP, todos os candidatos, e aí a gente já tem que ter 70% de homens ou de mulheres e 30% de mulheres ou de homens. Tem que respeitar a lei, 70-30. É a regra de 70-30. Se não tiver, o partido está... Normalmente acontece um deferimento. Óbvio, a gente às vezes tem alguns problemas, a gente pode ter substituições, alguns candidatos acabam desistindo, alguns infelizmente acabam vindo a óbito. Acontece, é difícil, mas acontece. E a gente pode estar fazendo essa substituição. Claro, tem os prazos, né? Não pode ser a qualquer tempo, na véspera da eleição, no dia da eleição. Não é assim que funciona. Tem umas regras, uns procedimentos que precisamos estar cumprindo. Mas, normalmente, a gente faz o registro de candidatura e ali a gente já tem que estar cumprindo a regra do 70-30. Perfeito, doutora, perfeito. Para falar claramente dessa questão sobre a responsabilização, é importante a gente estar diferenciando a candidatura fictícia da fraude à cota de gênero. Maravilha, excelente. E também está diferenciando a sanção pela formalização da candidatura fictícia e o efeito do reconhecimento da fraude à cota de gênero, porque são distintos. São duas questões um pouco diferentes. A candidatura fictícia, por exemplo, ela não é sinônimo de fraude. Em linhas gerais, se verifica a candidatura fictícia quando o registro da candidatura de uma mulher, né, uma mulher óbvio, né, ela não participa efetivamente do pleito. Ela não constitui atos de campanha. Ela não sai pra rua, ela não coloca nada na rede social dela, essas coisas todas. Mas tem algumas formas de a gente verificar, e a Justiça Eleitoral está super atenta a isso. Tem umas regrinhas que a gente consegue analisar se a questão, se o registro de candidatura é ficto ou não, se essa candidatura feminina é ficta ou não. A votação pífia é uma delas, a prestação de contas com idênticas movimentações financeiras,
a ausência de atos efetivos de campanha e o apoio à candidatura, a outras candidaturas de homens e de mulheres. Esses são pontos cruciais que são utilizados para verificar essa candidatura fictícia. Não, legal. E tem um ponto, doutor, que eu acho que é importante também elucidar aqui, porque, vejam, não é cada um ou tão somente um desses aspectos, como, por exemplo, uma votação pífia, né? Porque dentro da realidade, por exemplo, do nosso município, que, salvo engano, já passou, inclusive, que eu ouvi dizer, não sei, mas que já passou, inclusive, em São Gonçalo. Então, assim, tem um quantitativo gigantesco de pessoas que vão participar, vão votar. Mas nós sabemos que tem municípios em outros estados, como, por exemplo, em Minas Gerais, com um número de eleitores, né, muito pequeno. Então, às vezes, essa votação pífia, por exemplo, ter 10 votos dentro de um município é um cenário, em outro, às vezes, não. Exatamente, isso aí tem que fazer uma análise. Uma ponderação, né? Uma ponderação. Então, acho que é importante essa tua fala, justamente para elucidar para o nosso público, que normalmente é dimensionada a isso. Ela teve uma votação pífia, mas ela participou, ela fez campanha, cadê o material? Estava na rua. Eu acho que a Justiça Eleitoral, ela se atenta muito a esses aspectos, né? Rodou material, vê ali os gastos, como você bem disse, os gastos de campanha, abriu a conta e teve, de fato, né, mexeu ali no dinheiro dentro da conta, enfim, no que diz respeito. Mas até nós sabemos que essa questão da movimentação bancária também é uma realidade em relação ao incentivo financeiro do próprio partido. Sim. Às vezes o partido, ele não necessariamente faz uma doação em dinheiro para essa candidata, mas ele material. doa material. Perfeito. E aí ele tem uma movimentação bancária, porque ele doou aquele material. Então vai ter que ter uma prestação de contas e vai ter essa movimentação. E muitas das mulheres acabam até tendo uma votação um pouco menor do que os homens. Isso na maioria das vezes, acontece. Mas ela realmente saiu, ela fez campanha, ela subiu no palanque, ela palestrou, ela falou, ela defendeu os objetivos dela, defendeu as propostas dela, mas não teve a votação que ela gostaria. Acontece. Sim. E eu acredito que a Justiça Eleitoral tenha feito uma análise, porque esse problema não é de hoje. Embora eles estejam focando muito mais hoje, eu sei que isso se arrasta por um bom tempo. Mas eu tenho certeza que a Justiça Eleitoral vai fazer essa análise, se atentar bem a esses detalhes, porque é o que o doutor falou, não é uma votação pífia que vai determinar se ela fez ou não campanha. Perfeito, perfeito. E tem uma outra questão, dentro desse mesmo recorte que a gente está fazendo aqui, é justamente a dimensão, né, dessas complexidades particulares, inclusive para a mulher, né? Então, muitas das vezes, a múltipla jornada de trabalho vinculada à mulher que é candidata, né? Diferentemente daquilo que está posto, por exemplo, para um homem que, enfim, eu acho que esse ponto também é muito interessante a gente trazer aqui. E uma outra questão que eu acho que é extremamente importante é, tendo em vista o reconhecimento de alguns critérios, alguns aspectos positivos, como, por exemplo, votação pífia, a questão da movimentação, ali, material de campanha, tirar foto para postar nas redes sociais, enfim, fazer toda essa... Doutora Ingrid, ainda assim, infelizmente, alguns partidos e grupos políticos falam ou incentivam a mulher para fazer esse tipo de movimento para que não tenha nenhuma repercussão concreta no que diz respeito à visualização de uma candidatura ficta, enfim. Mas, na verdade, o próprio partido fala assim, você realmente não vai ter chance. E a própria mulher, infelizmente, também, algumas candidatas entram sobre essa base. Não tenho chance mesmo, mas vou mexer para eu não me prejudicar. Exatamente. Né? Então, mais uma vez, por mais que a lei ou na lei nós temos alguns dispositivos para poder possibilitar ou parametrizar, né, essa entrada de maior participação, entra em alguns aspectos que eu gosto de trabalhar nas minhas aulas. Se a lei fosse solução dos nossos problemas, a gente estava resolvido. E tem muita lei boa. Verdade. Lei boa. Então, eu acho que a grande questão é a gente fazer essa vinculação sobre, inclusive, uma ótica que a gente fala, né, do sentido sociológico da Constituição. Lembra a teoria da Constituição, né? Do sentido sociológico, fatores reais de poder, lá com Lassalle. Parar e analisar sobre essa base inicial que nós estamos conversando e a questão cultural por trás desse pensamento. De chegar e falar,
vai cumprir isso daqui, mas é muito maior. Por que você não tem chance? E o outro candidato também, que enfim, está sendo lançado a primeira vez, está se colocando ali, porque qual que é o grande aspecto ali? Né? Verdade. Então, na verdade, acho que é fomentar essa questão de uma alteração cultural e, ao mesmo tempo, visualizar as particularidades da campanha da mulher. Por exemplo, a mulher que tem um filho, espaços propícios para a mulher levar o filho. E como nós estamos lidando, infelizmente, doutora Ingrid, vários vídeos na internet, em locais como mercados, enfim, a mulher vai amamentar a criança e não pode amamentar. Não sei se você já viu vários vídeos falando, não, mas como assim? Então a mulher fazendo a campanha, ela não pode fazer a campanha amamentando o filho? Eu acho que essa questão, repito, sobre o modo cultural é fundamental, inclusive sobre a própria rede de apoio, vinculada não pelo fato dela ser mulher, mas pela múltipla jornada que a mulher tem dentro do nosso... Então esse é um ponto, parece assim, tá vendo? A mulher precisa, dentro de um discurso machista, né? A mulher precisa de uma rede de apoio porque é mulher. Não. A múltipla jornada vinculada à mulher faz, no mínimo, que ela tenha uma rede de apoio. Mas isso é cultural mesmo. A gente só muda assim, para quebrar esse ciclo, é assim. A gente precisa, mas vai demorar muito. Porque realmente a mulher pode até trabalhar em alguma empresa. Ela vai chegar em casa, ela vai continuar trabalhando. Perfeito. Ela vai cuidar da família, ela vai cuidar dos filhos, ela vai cuidar da casa, ela vai pensar em outras coisas. Por exemplo, será que está faltando alguma coisa? Será que eu preciso ir ao mercado? Eles vão pensar, as mulheres vão pensar, não tem jeito. E aí, a nível de campanha, a última coisa que a mulher vai fazer é a campanha. Perfeito. Primeiro ela vai cuidar da família dela, do filho dela, Perfeito. vai cuidar de tudo que ela tem para cuidar na casa, para depois ela sair e fazer a campanha. O homem já não, ele vai acordar fazendo campanha, ele vai dormir fazendo campanha, ele só vai pensar em campanha. A mulher, ela tem outras coisas para pensar. Não estou vitimizando a mulher, não é isso. Porque mas é uma realidade. Nós gostamos de cuidar, nós gostamos. Nós só precisamos ter mais oportunidades dentro da política, porque nós vamos cuidar da população, inclusive. Porque a gente já está acostumado a cuidar. Então, cuidar da população faz parte. Doutora, acho que você trouxe um aspecto que eu lembrei de uma candidata, justamente que, enfim, começou, né, o período eleitoral, a campanha, e eu falei, cadê tua campanha? Vem falar comigo, doutor, eu não tenho como deixar o meu filho, não tenho como deixar a minha filha. Ela, de fato, sempre falou de política, sempre ativa, papapá, mas na hora de rodar a campanha, cadê a campanha? Meu Deus do céu. E aí faz um vídeo, uma coisa bem assim. Falou, gente, cadê a campanha? Né? Então, algo que chama atenção. Até também, doutora, sobre uma outra questão, já para a gente passar aqui, né, para a parte final, digamos, dessa nossa conversa, que diz respeito à própria aplicação da lei para aquelas mulheres que não cumprem ou que se apresentam de uma forma ficta, digamos, né, da própria campanha. Existe uma punição, digo, para as mulheres, para as candidatas e para os partidos, ou tão somente para as candidatas, no caso da dinâmica feminina, ou tão somente para o partido? Como que funciona mais ou menos isso, doutora? Então, como eu estava mencionando anteriormente, nós temos situações distintas, que é a questão da candidatura fictícia, que é essa ausência de atos de campanha, votação pífia, prestação de contas sem movimentação financeira, apoio a candidatos adversários. A gente tem essa questão da fraude à cota de gênero, né, que é o desrespeito à lei das cotas, que é o artigo 10, parágrafo 3º da lei das eleições, exatamente aquela regra do 70-30, e nós temos também essa questão da sanção e do efeito. A sanção, a formalização da candidatura fictícia e o efeito da fraude à cota de gênero. Essa questão da sanção, ela gera a inelegibilidade de quem praticou o ato e de quem anuiu para tal. Já essa questão do efeito da fraude à cota de gênero, ela gera a anulação de todo o DRAP, da cassação dos candidatos que tiverem sido eleitos. Caramba! Exatamente, é bem grave. Independente dele saber ou não, dele anuir ou não para essa candidatura fictícia, dessa fraude à cota de gênero, ele sofre essa penalidade. E as pessoas falam, mas poxa, eu não sabia, mas por que eu vou sofrer essa penalidade? E tem uma relação muito engraçada, porque nesse caso, por que o DRAP cai? Porque há a equiparação ao indeferimento do DRAP. É como se o DRAP tivesse sido indeferido lá no início, como se ninguém nem tivesse concorrido, como se tivesse registrado a candidatura e tivesse dado errado.
Foi indeferido, olha, você não respeitou o 70-30. Foi isso, foi indeferido. Então essa questão de quando é verificado a candidatura fictícia e por conta disso acaba desrespeitando a lei e não cumpre a cota de gênero, aí gera o indeferimento tardio do DRAP. Então seria uma relação de causa e efeito, né? Com relação à candidatura fictícia, eu posso suscitar a fraude. Então, doutora Ingrid, essa questão relacionada à candidatura fictícia, ela pode gerar mais ou menos uma relação de causa e efeito, né? Dessa candidatura fictícia com a dimensão relacionada à fraude, é isso? Isso. É mais ou menos isso? Como que funciona? É possível que se tenha uma candidatura fictícia e não necessariamente tem essa fraude da cota de gênero. Ah, perfeito. Porque a candidatura fictícia ela é um pressuposto necessário, mas não suficiente para configurar a fraude da cota de gênero. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro de entender. Se eu tenho um DRAP com 10 candidatos, sendo 6 homens e 4 mulheres, eu estou na cota do 60-40. Perfeito. Né? Então, se dentro desse DRAP eu acabo, com o passar da campanha, identificando uma candidatura fictícia, mesmo assim eu não vou ter a fraude da cota de gênero, porque eu ainda assim vou respeitar a lei da cota de gênero, porque aí eu vou ter 6 candidatos e 3 mulheres. Eu ainda vou estar dentro da regra do 70-30. Perfeito, perfeito. Bem legal esse ponto. E qual seria a punição nesse caso, por exemplo, para essa candidata? Né? Identificou essa candidata. Qual seria a punição dele? Então, ela vai sofrer a sanção da inelegibilidade. Ela vai ficar inelegível e vai também se estender a quem anuiu para que fosse formado essa candidatura fictícia. Muito bom, doutor, muito bom. Mas nesse caso também, aí não vai ter a queda do DRAP, Entendi. Não vai ser indeferido, não vai ser considerado um indeferimento tardio, nada disso. Vai poder continuar concorrendo, porque ainda vai estar respeitando a cota de gênero. Perfeito. Doutor, eu acho que dentro desse nosso objetivo aqui na Casa do Advogado de Duque de Caxias, de apresentar esse tema, como eu já disse, de uma forma única, né? Falar desse tema aqui e em um momento tão importante, né, no que diz respeito à compreensão das eleições. E aproveito para estender, doutora Ingrid, o convite para a gente fazer outros eventos sobre a mesma temática e outras temáticas também afim à questão da participação da mulher no cenário político, da mulher advogada nos partidos políticos. Eu acho que também isso é um tema interessante. Aproveito aqui para fazer essa provocação do papel e da atuação da advogada eleitoralista dentro dos partidos. Eu acho que é um tema muito legal para a gente conversar, das dificuldades, enfim. Mas eu queria te agradecer por aceitar o convite, pela parceria e pela aula que foi maravilhosa. Eu aprendi muito contigo e tenho certeza que todos os nossos colegas que estão assistindo também aprenderam muito. Enfim, agora a palavra está contigo para encerrar esse momento. Normalmente a gente encerra, mas eu acho que daqui a pouco, todo dia que nós temos uma advogada de peso aqui no que diz respeito à compreensão do assunto. Então, doutora Ingrid, por favor, o encerramento é contigo. Eu quero mais uma vez agradecer ao seu convite, né? Poder participar desse podcast nessa casa maravilhosa que nos traz vários benefícios, está trazendo essa oportunidade, a gente está divulgando esse assunto, de estar ampliando essa discussão sobre a participação política da mulher na política. Eu quero dizer que assim, a trajetória de buscar essa igualdade entre os pares é uma trajetória que não vai parar por aqui. Nós não podemos desanimar. Sabemos que vamos ter muitos obstáculos, mas nós estamos avançando e não podemos desistir. Nós, mulheres, temos que honrar o direito ao voto que foi conquistado lá atrás. Não podemos desistir. Temos sim que estar participando mais da política, temos que falar sobre política em casa, temos que participar dos atos partidários, temos que participar dos partidos políticos, enfim. Eu sou da hashtag Por Mais Mulheres na Política e eu quero convidar vocês para fazer parte da política conosco. Muito obrigado, doutora.